você. Gratidão pela sua companhia na jornada Trivium. Esta é a primeira estação de nossa viagem. É a estação do Conhece-te a ti mesmo. Aqui saberemos por que é tão importante para a nossa vida pessoal e profissional o conhecer a si mesmo, inspirado na filosofia socrática. No vídeo de apresentação, detalhamos para você o mapa de nossa jornada pelo mundo do conhecimento, o caminho que iremos percorrer. Neste vídeo, em uma ação preparatória para o aprofundamento linguístico e cultural, cuidaremos do alinhamento inicial do saber. A neurolinguística nos ensina que para alcançarmos o estado desejado, ou seja, onde queremos chegar, é necessário, por primeiro, conhecer o nosso estado atual. Onde estamos no agora? Quem somos no agora? O que sabemos no agora? Quais os recursos de que dispomos e quais os que ainda necessitamos para chegar ao estado desejado? Uma coisa já sabemos: se o estado desejado é aquele onde queremos chegar, sua participação no Trivium Civex Oratória revela, desde logo, o seu desejo de buscar a excelência na comunicação verbal, o domínio pleno na arte de falar bem, seja em família, seja no trabalho, seja na vida social. E para chegar lá, o primeiro passo estruturante é exatamente o alinhamento pessoal. Saber o quanto de domínio você já tem em relação ao processo de comunicação, para, a partir daí, praticar as ações necessárias ao desenvolvimento de seu talento. É importante que você conheça a si mesmo neste processo e no momento atual. É por isso que preparei com muito cuidado, com muito carinho, as práticas de alinhamento pessoal que acompanham esta etapa do curso e que estão disponíveis no repertório de práticas oratória. Antes, porém, de acessá-las, tenho como útil e apropriado ressaltar quão útil pode ser para o alinhamento pessoal uma reflexão sobre o famoso aforisma Conhece-te a ti mesmo, que, por sua vez, também sugere a busca do autoconhecimento. Se o propósito é conhecer a si mesmo no agora, que tal verificarmos desde logo o que você já sabe sobre o famoso aforisma? Que tal enfrentar o primeiro eureka do nosso curso investigando o que você já tem registrado em arquivos de memória sobre o Conhece-te a ti mesmo? O que você diria se alguém lhe perguntasse: quem é o autor do aforisma Conhece-te a ti mesmo? Onde surgiu e em que local ele foi esculpido? O que este aforisma significa para você? Ele já foi útil em sua vida? Se o foi, de que forma? Em que momento? Em que circunstância? Responder a estas perguntas já é fazer o que Sócrates fazia para alcançá-lo, como mostraremos neste vídeo. Mas não é apenas Sócrates que se preocupa com o autoconhecimento. Aristóteles, que foi discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates, e que nos deixou como legado a famosa obra retórica, que vai dar sustentabilidade durante a nossa jornada, também deixa entrever em seus escritos o valor que atribuía a esta prática ao dizer que a verdadeira oratória assenta-se no autoconhecimento.
Com estas palavras, Aristóteles está a dizer que também a oratória assenta-se no aforisma conhece-te a ti mesmo, o que, uma vez mais, sugere quão importante deve ser para você acolher a milenar recomendação contida no aforisma. Acolher no sentido de tomá-lo como um princípio orientador para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, para a sua vida profissional, a partir deste exato momento. Que este momento seja, pois, um divisor de águas na sua vida, um instante mágico. Quanto à pergunta sobre a autoria do aforisma, se você respondeu que o autor foi Sócrates, devo dizer que não é bem assim. Esta é uma das muitas informações imprecisas que você encontra por aí. Por isso, convido você para juntos investigarmos a controvérsia. O aforisma grego conhece-te a ti mesmo, aqui colocado em sua forma redundante e sempre lembrado pelos autores que escrevem sobre comunicação verbal, foi esculpido no pórtico do templo do deus Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia, e traduzido também para o latim, Nocte Ipsum. A autoria do aforisma, atribuída a diferentes personalidades, é incerta e, ao contrário do que se imagina, não é uma criação de Sócrates, embora com ele guarde uma relação direta, pois é ele, Sócrates, quem vai lhe dar visibilidade. É Sócrates quem torna o aforisma mais evidente em face de sua reação, em face de seu agir diante de uma revelação do oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos, na mitologia grega, era o templo do deus Apolo. Para os atenienses, o deus arqueiro, o deus solar, o deus dos sonhos, o deus das previsões. Neste templo, as pessoas buscavam o conhecimento do presente e do futuro. E no pórtico deste templo, como já dito, estava inscrito o famoso aforisma. Estas profecias, estas previsões, eram transmitidas aos mortais pelas sacerdotisas, lá no oráculo, sob o influxo de incensos. Uma delas, chamada Pítia, conhecida também como Pitonisa, foi quem transmitiu a Querofonte a profecia que tanto incomodou Sócrates. Em visita ao templo de Delfos, Querofonte, general e amigo de Sócrates, não apenas observa o aforisma esculpido no seu pórtico, mas também pergunta a Pitonisa se havia em Atenas alguém mais sábio que Sócrates. A profecia transmitida a Querofonte foi negativa, ou seja, segundo o oráculo, segundo o que Apolo revelara a Pitonisa, nenhuma pessoa dentre os mortais era mais sábia que Sócrates. Ao retornar a Atenas, Querofonte relata então ao seu amigo Sócrates o que viu no pórtico do templo de Delfos e também o que se passou no oráculo, ou seja, a pergunta que fizera a Pitonisa e a revelação de que ele, Sócrates, era o homem mais sábio dentre os mortais. Ante esta revelação, Sócrates reage inicialmente dizendo a famosa frase: "Só sei que nada sei". É a frase que o liga ao aforisma e que acabou levando à suposição de que também seria ele o autor do aforisma "Conhece-te a ti mesmo". O certo, porém,
é que a revelação do oráculo incomoda Sócrates, que não conseguia compreender como podia ser assim considerado pelos deuses, pois não via isso como uma verdade. Ele via a si mesmo como um homem inteligente, um homem que filosofava, um homem que amava a verdade, um homem que buscava o conhecimento, mas não se via como um sábio. Mas, por outro lado, não ousava contestar o que vinha do oráculo, pois também acreditava que os deuses não mentiriam, que os deuses não enganariam os homens. Essa inquietação, esse desconforto, levou Sócrates a procurar uma forma de investigar o porquê daquela revelação. Não desacreditava o oráculo, não desacreditava as profecias, mas intrigado, queria entender o porquê daquela revelação. Esse desejo o levou a andar pelas ruas de Atenas, a procurar por todos aqueles que eram tidos como sábios, a fim de indagar-lhes em um processo investigativo sobre os conhecimentos que tinham sobre temas morais como verdade, como honestidade, como justiça. Sócrates queria saber se aquelas pessoas, tidas como sábias, realmente sabiam o que diziam saber. Por isso, perguntava-lhes o que era virtude, o que era coragem, o que era justiça. Esperava Sócrates que essas pessoas, reconhecidas pela sabedoria, pudessem ajudá-lo na busca da verdade. No entanto, as respostas que lhe eram dadas nada tinham de conceituais, nenhuma verdade revelavam, não passavam de meros exemplos de alguém que mostrou ser corajoso em uma ação ou de alguém que se mostrou justo ao agir de uma determinada forma. As respostas em nada lhe ajudavam na busca da verdade. Ao contrário, ao ouvi-las, Sócrates percebe que elas expressavam apenas visões práticas e parciais da realidade, e algumas delas até mesmo com interpretações equivocadas, distorcidas, preconceituosas em relação aos temas consultados. Isso frustra a expectativa de Sócrates, porque entendia ele que se essas pessoas, tidas como sábias, realmente soubessem o que diziam saber sobre os temas consultados, ele poderia concluir que não era a pessoa mais sábia de Atenas e que, certamente, não se poderia ter como uma verdade a revelação do oráculo. No entanto, ao ver que as pessoas consideradas sábias não tinham o domínio do assunto, nem conseguiam ir além de alguns exemplos sobre o que era coragem, sobre o que era virtude ou sobre o que era justiça, Sócrates começa então a compreender a mensagem do oráculo, contida no aforisma Conhece-te a ti mesmo. Começa a compreender que a mensagem do oráculo estava relacionada diretamente com sua crença de que, para buscar a verdade, era preciso reconhecer a própria ignorância, como ele o fez ao dizer a famosa frase "só sei que nada sei". Nesse contexto, Sócrates começa a compreender, então, que a mensagem estava relacionada ao fato dele possuir um autoconhecimento que lhe permitia reconhecer a própria ignorância.
E isto era exatamente o que o tornava mais sábio do que os outros. Assim, ao buscar a verdade sobre o que o oráculo queria dizer, Sócrates constata que os atenienses, que se diziam sábios, não eram tão sábios quanto diziam ser. E ele, Sócrates, podia não ser tão sábio quanto aqueles atenienses que assim se titulavam, mas se tornava mais sábio na medida em que tinha consciência daquilo que não sabia. Sabia, sobretudo, que não devia ser um presunçoso, como eram aqueles atenienses que apenas presumiam saber. A partir daí, desenvolve-se a filosofia socrática, na qual se ancora a ideia de que o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, é a base para se buscar todos os outros conhecimentos do mundo, escoimados de preconceitos, escoimados de presunções, escoimados de distorções. É a base para, conhecendo a si mesmo, partir para a construção de todos os tipos de conhecimentos possíveis e desejados, como proposto pela filosofia socrática, da qual continuaremos falando na parte 2 desta videoaula. Encontro você lá. Até já!